Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Gabriel da Tarados por Blockchain. Eu venho hoje com o segundo vídeo aí, falando um pouco mais sobre a Life0, que é uma blockchain, né? E que eu já tinha falado no primeiro vídeo, comentado sobre ela, o potencial dessa blockchain. E hoje eu vou trazer informação aí que eu vi aqui uma postagem de, de um cara chamado Barry, que ele tá explicando o que é a Lef0, né? Então ele separou aqui bem simples algumas informações, né? Que ele fala, o primeiro aí de tudo, né? Ele fala que a Lef0 tá resolvendo um trilema da blockchain, né? Que eu comentei no vídeo passado também. Então, vamos estudar o que é esse trilema, né? Então, a ideia desse trilema é que nenhuma blockchain ela pode combinar a descentralização com a escalabilidade e a segurança, tá? Então, isso força sempre as blockchains a sacrificarem um aspecto, né? Em troca de outros dois. Então, vocês podem entender isso melhor olhando a postagem dele aqui do triângulo. Então, se você escolher essa aresta aqui, ó, você vai ter segurança e descentralização, né? Se você selecionar essa outra aresta, você vai ter escalabilidade e descentralização, só que aí você peca na segurança, né? Não que você peque, mas assim, vai ter um nível reduzido de segurança. E você pode escolher também a escalabilidade e segurança, que seria essa aresta de baixo, porém você vai ter menos descentralização, né? Então ele está explicando sobre esse trilema, né? Que é mais do que um dilema. Então, aí ele fala muitas blockchains, né, elas sofrem com a falta de privacidade. E isso torna extremamente fácil rastrear os dados, né, e os ativos das pessoas, né? Então, a Lef0 ela conseguiu criar uma blockchain que ela oferece segurança, descentralização e escalabilidade, velocidade e baixos custos. E tudo isso ao mesmo tempo, né, que ela utiliza os contratos inteligentes privados de várias outras blockchains, cadeias, né? Então, os contratos inteligentes nada mais são do que códigos, né, de programação que você consegue programar basicamente ali como que vai ser a, a operacionalidade do que está acontecendo na rede, né? Como que você vai operacionalizar as informações, como que elas vão trafegar, inclusive protocolo, né? Então, quais são as possibilidades, as funções que tem tudo isso, né? Porque é um código de programação, então você vai ter funções ali que você pode chamar. E então a Lef0 ela consegue criar todas essas coisas junto ainda usando, né, outras blockchains, ela se conecta a outras blockchains, tá? Então isso daí é uma coisa interessante aí para falar posteriormente também. A Lef0 ela é uma blockchain POS público baseado em DAG, que é um tipo de tecnologia, tá? Que permite extrema escalabilidade à medida que a rede cresce, né? Então, esse é um dos problemas principais hoje das blockchains, que elas, quando vão escalar, né? Quando você vai ter muitos usuários, você acaba afetando basicamente a segurança ou aqueles outros, depende do que você escolher, né? Então, aí, o que acontece? A Lef0 ela pretende se tornar a primeira plataforma descentralizada baseada em DAG, que tem um comitê grande, rotativo e aleatório. Que seria o comitê, né? Que ele fala aqui, vamos ver. Aqui, ó. Ele fala de DAG-based, né? Com comitê, seria um comitê. Esse comitê é que eu, na realidade, não entendi o que ele quis dizer. Mas deve ser alguma coisa dentro da própria rede, da blockchain que está rodando o algoritmo desse DAG, né? E aí ele fala, essa estrutura finalmente vai permitir, né, que a Lef0 atinja aí
89 mil TPS, que seria o número de transações que essa rede consegue fazer por segundo, né? Então seria praticamente aí 0,4 segundo de tempo de confirmação também. Então, assim, você conseguiria fazer uma transação em menos do que o tempo do Pix que ele leva. Você sabe, deve saber bem qual que é o tempo do Pix, que é coisas de segundos, né? Que você passa ali para um amigo seu que está do seu lado e ele já recebe no celular dele a notificação. Então, e isso por uma taxa muito baixa, ela consegue fazer mais rápido que isso por uma taxa menor, né, de transação. Então, vocês podem ver que tem certas vantagens financeiras, econômicas por cima disso, né? E o fato dela ser uma blockchain mais para empresas, né? Ou ter soluções também para empresas, né? Então isso acaba a gente podendo utilizá-la, né, no mercado financeiro também e assim por diante. E a Solana, que é uma outra blockchain, né, que ela está entre as top 7 aí, essa Solana, ela pode escalar até 60 mil transações por segundo. Então, a Zero aqui, ó, basicamente 30 mil a mais transações por segundo, que é muita coisa. Então ele fala, mas isso aí é só a ponta do iceberg, né? Então a Aleph Zero ela tem uma solução inovadora para essa questão da privacidade também, além disso que eu falei agora há pouco, das transações por segundo. E basicamente, né, essa estrutura de privacidade ela utiliza ZKPs e MPCs, deixa eu ver se é esse. Isso, são essas siglas que ele usa, que devem ser certas tecnologias aí, e elas permitem que usuários assumam o controle dos seus próprios dados, tá? Então, os usuários têm mais controle, autonomia ali dos próprios dados, né? Então, vamos ver como que isso muda o jogo. O ZKP, né, ele permite que parte comprove o conhecimento de certas informações para outra parte, sem revelar os dados em questão, tá? Então, eu consigo comprovar que aquilo é daquele jeito, sem eu revelar o que é aquilo lá, tá? Seria mais ou menos isso. Em outras palavras, um provador pode provar que conhece X, sem que o verificador sequer conheça o conteúdo de X, que foi o que eu acabei de falar em outras palavras, tá? Então isso é um algoritmo que, por isso que consegue fazer isso, as números de transações, inclusive, ser mais rápidos, né? Mais rápido, aliás. E os MPCs, né? Que permite a distribuição de uma computação entre várias partes, onde nenhuma parte individual pode ver os dados das outras partes. Então aqui a gente tem um outro algoritmo rodando. Então, por exemplo, digamos que 3 colegas de trabalho queiram calcular o seu salário médio, mas não queiram revelar os seus salários particulares uns aos outros ou a terceiros, né? Eles podem usar isso, então eles conseguem calcular o salário médio deles sem nunca revelar os salários particulares, tá? Então, interessante, né? Bem legal. Tem como se aprofundar aqui no tópico desse cara, que eu vou colocar no link aí também embaixo, tá? Para vocês acessarem. Tá aqui, ó. Esse link vocês podem acessar por aqui, se vocês quiserem saber mais. Eu não vou me aprofundar, mas porque a gente tem bastante coisa aí. Estamos no 11, mas vocês podem depois consultar mais detalhes. Então, essas soluções de privacidade, elas criam oportunidades limitadas no blockchain, né? Como essas mencionadas acima. E o que acontece? Essa rede da LF0, ela tem uma ponte com outras redes, né? Com outras blockchains. Que no caso são essas blockchains aqui que eu tinha mostrado no vídeo passado, tá? Que são essas daqui. Então a LF0 vai conseguir fazer uma ponte com essas. Inclusive aqui eu vou comentar também algumas coisas depois. E ela vai poder usar, né, uma liminal aí, que deve ser uma camada, né, pelo que ele fala, que pode realizar trocas privadas, né, de blockchains cruzadas, tá?
Então, olha que interessante, porque não tem muitas blockchains que fazem isso, né? Tem algumas, mas nem todas permite aí essa multi-blockchain, né? Essa transações multi-blockchains. Então, por causa disso, né? Ele tá se perguntando, você não acha que os desenvolvedores podem querer utilizar a Lef Zero como um ecossistema para implantar os seus DApps, que são aplicativos descentralizados, como uma forma, né, uma camada aí, para conseguir usar em várias redes ao mesmo tempo, né? Usar essas aplicações em várias redes ao mesmo tempo, tanto na rede da Ethereum, quanto na rede da Avax, quanto na rede da Solana e assim por diante, tá? Aí ele fala sim, provavelmente isso vai acontecer, né? E aí depois ele vem aí com essa Common DEX, que é a carteira, que é uma carteira virtual aí que a gente tem, que a gente pode armazenar as nossas a zero e vai poder armazenar outros tokens também, provavelmente, né? Essa carteira, o diferencial dela, que eu vou até mostrar o site, essa essa daqui, ó. Ela, por isso que ela é interchain, né? Isso aqui é uma coisa muito inovadora. Aqui, ó, você pode transacionar em várias blockchains, tá? Multi-chains, né? É o nome. Eu tinha falado multi-blockchains, mas é multi-chains, tá bom? Então, isso aqui é uma carteira virtual que você consegue guardar suas moedas e você consegue mudar essas moedas de rede. E ela tem uma baixa latência, né? E o design é aprimorado, como vocês puderam ver no site aí. E ela será uma troca descentralizada que ela vai mitigar o problema do valor máximo extraível. Então, não sei qual é esse problema também, gente, mas sim, vamos procurar terminar. Então, em as blockchains públicas, né, como o Ethereum, os bots eles verificam o memory pool, né, que é a memória ali, ou basicamente ali a piscina da memória, seria piscina a palavra correta, mas é o pool de memória, no caso, onde ficam as informações, tá? Na memória do computador. E isso em busca de transações grandes, né? E tentam avançar simplesmente pagando um pouco mais de gás do que uma taxa, né? Então os mineradores, eles vão escolher a taxa de gás que mais paga bem, para poder resolver primeiro, né? E aí tem essa dinâmica dentro da rede deles, tá? Então, aí tem uma estimativa aí que ele coloca que desde janeiro de 2020 foi roubado, né, pelos principais, ele fala candidatos, então pode ser aí que ele esteja falando que vai front runners, tá? Tá, que basicamente foi roubado aí das pessoas que foram rodar as transações, né, que é os front runners. Mais de US$ 1 bilhão. Então, devido aos recursos de privacidade da Lef Zero, né, no Common, que é a carteira lá, isso vai ser 100% eliminado, né? Então, pô, os caras estão resolvendo um problemão, assim, se pá, né? E vai permitirá, né, aqui também, que essa Common vai permitir que as transações privadas eficientes entre blockchains como a Near, a Kusama, a Ethereum e a Solana, né? Então, é o que eu estava falando antes. E isso é uma DEX, que seria uma Decentralized Exchange, ou seja, DEX é uma corretora descentralizada. Então, muito nesse mundo de criptos, vocês vão escutar falar sobre descentralização, né? E essa descentralização tem vários tipos, né? Então, você tem uma corretora que é descentralizada, você tem uma criadora de mídia que é descentralizada, você tem sei lá, uma empresa que faz tradução que é descentralizada, então assim por diante. Então, aí ele fala que tal o token dá zero, né? Ele fala que os custos de gás, né, que esse gás fee são as taxas que as pessoas pagam para transacionar na rede,
são pequenos. Então você tem descontos também nas taxas de troca, né, e de bridge que você vai fazer entre as redes. Você tem o node staking, que seria você pode deixar suas moedas rendendo, né? E também você tem garantia aí para os ativos, né, que tiver nesse liminal, que seria essa camada, né, de você conseguir desenvolver as suas aplicações multi-chains, tá? Então, além disso, os detentores da Zero eles vão receber um airdrop da Common. Também quem tiver a Zero na carteira vai receber o airdrop da Common. E o market cap também da Zero, né? Ele é totalmente diluído, no caso. Isso quer dizer que seria o market cap ali se a gente tivesse todas as moedas, né? Já em circulação. Ele soa, né, como uma avaliação justa para Zero? Não. Então, ele está dizendo que valeria muito mais, tá? E aí uma cadeia de privacidade interoperável com quase o dobro do TPS da Solana, né? Que é uma rede aí que tem um market cap de bilhões. Atualmente aí o market cap da Solana, ó, ele tá em 33 bilhões, né? Aqui. E essa daqui ela tá valendo quanto? 600 milhões aí de dólares, né? Então não parece óbvio que a Lef0 vai se tornar a cadeia adotada em massa. Então aí isso daí é para vocês refletirem, né? Então ele falou, pense aí nos casos de uso do mundo real. É isso, beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje é isso e um abraço. Qualquer dúvida aí, escreve aí embaixo e eu trago aí mais informações nos próximos vídeos, beleza?